No dia 1º de abril de 2015, há 5 anos atrás, eu vivenciei um dos piores dramas da minha vida. Estava numa agência bancária com a minha esposa e o meu filho, que na época devia ter cerca de 3 anos de idade, e fomos surpreendidos com homens encapuzados e armados que entraram naquela agência com gritos, com tiros. Foi um momento de pânico, de terror. E a minha esposa e meu filho foram liberados, mas eu fiquei de refém. Em determinado momento, um daqueles homens me colocou como escudo humano. E enquanto ele atirava com um fuzil a centímetros da minha cabeça, eu imaginei que aquilo poderia ser o meu último momento. E eu então clamei a Deus por misericórdia, pela minha vida e pela vida daqueles que ali estavam. Deus foi bondoso, gracioso, e nos livrou daquele terrível momento de pânico e terror que vivenciamos ali. Sabe, amados, eu pude lembrar, com essa experiência, daquilo que nos diz a palavra do Senhor, de que o dia do Senhor virá como um ladrão. Perceba que o texto não diz que o Senhor virá como um ladrão, mas que o dia do Senhor virá como um ladrão. Mas em que sentido Jesus virá, o dia do Senhor virá como um ladrão? No sentido de que é um dia que vai pegar a todos desprevenidos, despreparados. Será uma grande surpresa. Ora, se eu tivesse a menor ideia de que naquele dia, ao ir à agência do banco, eu correria um risco de ser assaltado, eu jamais me colocaria naquela situação. Eu jamais colocaria minha família também em risco. Sabe, amados, nós sabemos que Jesus vai voltar, mas Ele não nos deixou desavisados, Ele nos deu sinais, Ele nos deu alertas para que eu e você estejamos atentos e que esse dia não nos pegue desprevenidos. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da sua vinda e do final dos tempos. E Jesus, então, diante dessa pergunta dos discípulos, ele começa a falar, a dar vários sinais do que vão preceder a sua vinda e que devem nos deixar alertas. Ele fala, por exemplo, do engano religioso. Jesus ele diz que vede que ninguém vos engane, pois muitos falsos mestres sairão pelo mundo e enganarão a muitos. Os falsos mestres, os falsos profetas irão se espalhar, irão se multiplicar pelo mundo. Meus amados, hoje existe uma estimativa que a cada dia são inauguradas novas 5 denominações, 5 religiões diferentes no mundo. Pregadores têm se levantado nos púlpitos de suas igrejas para pregar mentiras, para pregar heresias, para fazer falsos milagres e sinais. As pessoas estão sendo levadas, induzidas ao erro por causa de homens sem caráter que estão pregando falsas doutrinas. Esse é um sinal do final dos tempos. Jesus ainda continua dizendo que haverão naqueles dias guerras e rumores de guerras. Nação se levantando contra nação, reino contra reino. Bom, parece que nós não precisamos fazer uma profunda investigação para observar que cenário global nós estamos vivenciando hoje. Porque até a aparente paz que reina é, na verdade, uma falsa paz. Essas nações que estão aí anunciando paz, lá nos bastidores, na verdade, vivem uma tensão, vivem um momento de ansiedade, de expectativa de que a qualquer momento vai se explodir uma terceira guerra mundial. Sabe, meus amados, muitos dos países estão investindo hoje muito mais em armas de destruição em massa do que na construção da paz. Esse também é um sinal do final dos tempos. Mas Jesus fala também sobre um cenário
uma situação que vai acontecer no que diz respeito à natureza. A natureza ela está gemendo como em dores de parto. Percebemos hoje terremotos, maremotos, inundações, enchentes, vulcões entrando em erupção, cenários de desequilíbrio, de desordem, secas demais, chuvas demais numa região, secas demais em outra região. Ou seja, o cenário é desolado. E a palavra de Deus nos diz que a terra está em convulsão. A terra geme como em dores de parto, aguardando o dia da sua restauração. O dia em que ela será restabelecida novamente. Jesus ainda falou também sobre pestilências, pragas, epidemias que se espalharão pelo mundo. Meus amados, não há nem o que dizer a respeito disso, né? Estamos vivendo uma crise sem precedentes, uma pandemia que tem se espalhado pelo mundo, tocado o terror e tem quebrado a economia global. Bom, este é mais um sinal de que Deus está nos dando a respeito da vinda do seu Filho. Milhares de pessoas estão diariamente sendo ceifadas por esta epidemia que tem trazido pânico e terror a muitos corações. O profeta Daniel ainda nos fala, no seu livro, de que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Bom, olhamos um pouco mais também para o cenário mundial e nós vamos constatar essa realidade. Os grandes avanços científicos e tecnológicos, nunca vistos, um crescimento, descobertas sem precedentes na história, como vivemos uma época de milagres, o milagre da comunicação, o milagre da ciência, o milagre da medicina, o milagre da robótica. O homem tem reinventado nos últimos anos, nas últimas décadas, a evolução do conhecimento ela tem sido assombrosa. Nós não estamos conseguindo acompanhar os progressos científicos e tecnológicos que estamos vivendo, e este é mais um sinal da volta de Cristo. A palavra de Deus nos fala ainda, amados, sobre um período de apostasia, que o amor de muitos se esfriaria. Há inclusive uma pergunta solene nas Escrituras que nos diz que quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Nós estamos assistindo hoje, no continente europeu, igrejas que o pós-cristianismo, parece que ninguém lá mais sente a necessidade de cultuar a um Deus. Parece que a ciência explica tudo. Vemos no continente norte-americano também igrejas mortas. Vemos na América Latina igrejas cheias, mas cheias de pessoas vazias de Deus. Cheias de sincretismo religioso, cheias de religiosidade aparente, de idolatria, de feitiçaria. Não se prega mais o Evangelho. E as pessoas estão apostatando da fé. Quantas pessoas foram criadas num berço cristão e hoje se autodenominam ateus, se autodenominam sem qualquer fé, sem qualquer expectativa em Deus. Né? A palavra de Deus fala sobre perseguição, meus amados, e nunca na história vimos um cenário com tanta perseguição aos cristãos. No último século, já morreu mais cristãos do que em todos os anos da era cristã, em todos esses 2 milênios da era cristã. Fala sobre o esfriamento do amor, de pessoas egoístas, de pessoas que amam a si mesmo, que amam o seu próprio ventre, pessoas que estão substituindo pessoas por coisas. Este é o cenário que estamos vivendo. Mas também a palavra fala que esse evangelho haveria de ser pregado em todas as partes do mundo. E nós estamos vendo pessoas se levantando corajosamente para pregar Cristo onde ele ainda não foi anunciado e lançando essa semente do evangelho. Vemos ainda, amados, que Jesus ele nos diz que no final dos tempos também
surgirá o anticristo. Meu amado, eu pergunto para você, desses sinais que Jesus menciona no Evangelho de Mateus, capítulo 24, qual desses você acha que ainda não aconteceu? Talvez você diga, pastor, mas sempre teve terremoto, sempre teve maremoto, sempre se ouviu falar em guerras, sempre o mundo teve que lidar com epidemias, com doenças, com crises. É verdade, mas nunca na história tivemos uma coisa, né, que tenha acontecido sem precedentes, como temos vivenciado em nossos dias. O mal tem se multiplicado sobre a terra. Creio eu, amados, que estes sinais, todos eles estão se cumprindo, estão à nossa porta. E o Senhor Jesus, ele nos diz que quando víssemos esses sinais, nós deveríamos então nos preparar, deveríamos olhar para o alto, olhar para cima, pois o retorno já estaria próximo. Devemos nos acautelar, porque eu e você não sabemos nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem surgirá nas alturas. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a volta do Filho do Homem. Você está preparado, meu amado? Você está se santificando? Você está buscando realmente viver sendo um cristão autêntico? É um conselho, é um mandamento da palavra de Deus. Aquele que está buscando a santidade, que se purifique cada vez mais. Aquele que está buscando a impureza, que se suje ainda mais. Porque o dia do acerto de contas está próximo. Jesus Cristo virá. E lembremos ainda da exortação de Pedro, quando ele escreve a sua epístola, dizendo o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meu amado, que Deus em Cristo abençoe a tua vida e abençoe essa palavra no teu coração. Que Deus em Cristo nos dê um dia abençoado. Até mais.